Bom dia, boa noite, professora Laura. Primeiro eu quero falar que tô fazendo por vídeo assim, vou fazer por folha de caderno também, porque eu tô sem meu notebook, então tô só com meu celular, então não tem como eu fazer por slide. Tentei fazer para gravar pelo celular, mas não tem como. Não consegui, algum modo, então eu tô fazendo assim. Espero que não tenha problema. Eu tô até com uma folha aqui para seguir como um slide assim, para acompanhar, para eu não ficar meio que perdido. Então, eu vou começar. Então, gente, vou falar um pouquinho sobre a matéria de custos dentro da matéria de Microeconomia 2, é a teoria da firma. E a referência é o livro do Pindic, de Microeconomia 2. Então, a gente se falar de custo, a gente está falando de custo de produção. E o custo de produção, ele leva em conta tanto as tecnologias para se produzir, como os preços dos insumos. E dentro dos custos, a gente tem os custos econômicos. E esses custos econômicos, eles mensuram o custo de oportunidade de empregar fatores em determinada atividade de produção, ou seja, custos explícitos ou implícitos, que são necessários para a produção. E dentro desses custos, nós temos os custos contábeis, que nada mais são do que o custo registrado e reconhecido nas demonstrações financeiras de uma empresa. Ela inclui todos os custos tangíveis e intangíveis, incorridos para produzir seus bens ou serviços também, como matéria-prima, mão de obra, despesas administrativas, depreciação e muitos outros, etc. O custo contábil, ele não é usado, ele é usado para fins de relatórios financeiros e para a contabilidade da empresa. Também temos o custo de oportunidade implícito. O custo de oportunidade implícito, ele refere-se ao benefício ou lucro que poderia ter sido obtido ao utilizar recursos de uma maneira alternativa. É o valor sacrificado quando um empresário ele toma a decisão de investir em um plano A ao invés do plano B. Aí ele é o custo de oportunidade implícito e o retorno financeiro perdido ao não escolher o projeto B e escolher o projeto A. Também temos o custo irreversível. O custo irreversível, ele é o custo associado a uma decisão que não pode ser revertida. Uma vez que a decisão tenha sido tomada e os recursos tenham sido alocados no meio de produção. O custo irreversível não pode ser recuperado, ele não é recuperado. Quando você tem esse custo, você não consegue recuperar, mesmo que a decisão se prove desfavorável. Não tem como você retornar com esse custo, você pegar esse dinheiro, esse investimento que você fez no custo irreversível. Isso ocorre, a gente pode pegar um exemplo para retratar esse custo, que seria quando uma empresa ela investe em equipamentos ou tecnologia específica para um projeto e posteriormente ela decide interromper ou mudar de direção. Ela não vai trabalhar mais naquele ramo. Então, aquele custo que ela teve para produzir aquilo que ela trabalhava, ele vai ser irreversível. Não vai ter como a empresa sanar aquele custo que ela teve com aquela produção que ela não vai mais produzir. E também a gente tem o custo total, que é o CT. O custo total, ele é a soma de todos os custos incorridos para produzir um determinado nível de produção, ou fornecer algum serviço também. Ele inclui custos fixos, custos variáveis, e os custos totais, eles podem ser úteis para calcular a lucratividade geral de um negócio. Então, ele é muito usado para calcular o lucro geral da sua empresa ou da sua produção, necessariamente na produção. Já o custo fixo, que é o CF, ele é um tipo de custo que não varia com o nível de produção ou vendas de uma empresa no curto prazo.
Esses custos, eles existem independentemente da produção ou atividade da empresa e geralmente inclui aluguel, que é um custo fixo, os salários administrativos, seguros, etc. E mesmo que a produção seja reduzida a zero, chega no nível zero, que a empresa não produz nada, ela só está no zero e só está lá aberta. Os custos fixos, eles ainda vão precisar ser pagos. E já o custo quase fixo é um tipo de custo que tem uma porção fixa e uma porção variável. Então, tem uma porção que ela é fixa e a outra que ela é variável no meio de produção. Isso significa que certos intervalos da produção, quando dá algum intervalo, o custo permanece fixo. Mas além desse intervalo, ele começa a variar. Com aumento de produção, por exemplo, os custos de mão de obra direta podem ser considerados quase fixos. Se houver um número, como vou dizer, um número mínimo de trabalhadores que precisam ser mantidos, independente do nível de produção. Independente se o nível de produção aumenta muito ou diminui muito, se tem aqueles trabalhadores que eles precisam ser mantidos para aquela produção, então ele vai ser um custo quase fixo. Agora, outro custo também que a produção que é necessário para a produção é o custo variável, o CF. O custo variável, ele é um tipo de custo que varia proporcionalmente com o nível de produção ou vendas de uma empresa. E esses custos aumentam ou diminuem à medida que a produção aumenta ou diminui. Já esses custos, o nível de produção, o aumento ou a diminuição da produção, ele entra nesses custos variáveis. Exemplos de custos variáveis, que eles incluem a matéria-prima, as comissões de vendas, os custos de embalagem, entre outros. Também temos o custo médio. O custo médio, depois eu vou até mostrar para vocês como que calcula o custo médio. O custo médio, ele é calculado dividindo o custo total pelo número de unidades produzidas. Então, o custo médio, ele é basicamente a quantidade da produção. Aí, o custo médio, ele é basicamente o custo total da produção dividido pela quantidade necessária para se produzir. E o custo médio, ele pode ser útil para determinar o preço da venda necessária para cobrir os custos e obter lucro. Então, aqui agora a gente pode ver algumas formas de calcular esses custos. O custo médio. O custo médio, ele é calculado da seguinte forma: pelo custo total médio, que é igual ao custo total dividido pela quantidade necessária de se produzir. Já o custo marginal, ele é calculado pelo custo total dividido pela quantidade. E quando a gente fala em marginal, a gente sempre tem que pensar em derivada. Então, para fazer essa conta desse custo marginal, do custo marginal, a gente tem que derivar. Então, a conta, ela é calculada da seguinte forma: a derivada do custo em relação à quantidade. Aí, nós achamos o custo marginal da produção. E temos os custos no curto prazo. O custo total em relação à quantidade, a gente sempre ele é calculado da seguinte forma: ele é igual ao custo fixo mais o custo variável. Ele sempre tem que pensar na quantidade também. E pegando esse custo total, esse custo fixo e o custo variável, a gente divide ele pela quantidade. Dessa forma, a gente pode dizer que o custo total médio, ele é dado pelo custo fixo médio mais o custo variável médio. Assim, a gente pode dizer que a gente acha o custo total médio no curto prazo. Da seguinte forma, que é o custo fixo médio mais o custo variável médio.
Então, os determinantes dos custos no curto prazo, a gente pode dizer que a taxa de crescimento dos custos totais e dos custos variáveis, se é o custo marginal, ele é uma extensão dos rendimentos marginais decrescentes na produção. Como aqui a gente está fazendo o gráfico que é de trabalho em relação à quantidade, a gente pode notar que aqui teve uma variação do trabalho e aqui teve uma variação muito maior do trabalho. E para calcular esse custo marginal do trabalho é da seguinte forma. E para calcular o custo marginal do trabalho é basicamente a variação do custo variável dividido pela variação da quantidade, que também se dá pelo salário vezes a variação do trabalho dividido pela variação da quantidade, que nada mais é do que o salário vezes a variação do trabalho dividido pela variação da quantidade, que chegamos a que o salário vezes 1 dividido pela quantidade, pela variação da quantidade dividido pela variação do trabalho. E chegamos a uma conclusão que o custo marginal do trabalho ele é igual ao salário dividido pelo PMG do trabalho, do trabalho. Então, já os custos no longo prazo, a gente vai utilizar a isocusto, em que o custo ele é igual ao trabalho vezes o salário, mais a alocação dos custos do capital, do uso do capital, vezes o capital. Que a gente pode dizer também que a gente pode achar o capital por meio do custo dividido pelo R menos o trabalho vezes o salário dividido por R também. Aqui no gráfico, em que a gente vai ter uma relação entre o trabalho e o capital, ele se dá em uma relação de crescimento e decrescimento do custo por R e do custo pelo trabalho. E assim a gente pode dizer que a derivada de K em relação a L, ela também é uma relação da variação do K com a variação do trabalho, a variação do capital com a variação do trabalho. E assim a gente tem uma relação negativa do trabalho em relação ao R. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que a escolha da quantidade de insumos tem que ser uma quantidade que vai minimizar o custo de produção. Então, para a gente faz essa relação, a gente faz essa conta minimizando a função, que é o custo igual ao trabalho vezes o salário mais o R vezes o capital. E com em relação à função de trabalho e capital, igual a quantidade. E com isso a gente demonstra por meio do Lagrangiano. Que a gente faz a demonstração do Lagrangiano e a gente iguala esse Lagrangiano e as partes do Lagrangiano dentro da demonstração igual a zero. E com isso, demonstrando o Lagrangiano, a gente chega a essas conclusões. Que essa é a primeira conclusão que a gente demonstra o Lagrangiano e a gente chega. Essa é a segunda conclusão e relação que a gente chega, demonstrando o Lagrangiano. E essa é a terceira, que a gente acha demonstrando o Lagrangiano. A gente pode chegar a uma conclusão em que o salário pela propensão marginal do trabalho, ela é igual ao R pela propensão marginal do capital. E com isso, a gente chega que a nossa taxa marginal de substituição, ela é a relação do salário pelo R e que é igual à propensão marginal de substituição do trabalho pela propensão marginal de substituição
É propensão marginal do trabalho pela propensão marginal do capital. Então, isso a gente chega à nossa TMS. Para a gente achar a nossa TMS, a gente usa essa relação. E fazendo o gráfico, a gente pode perceber, com esse gráfico que é do capital em relação ao trabalho, a gente pode perceber por esses pontos A, B e D, a gente percebe que aqui, ó, a gente tem na relação da variação negativa do capital pela variação do trabalho, a gente pode concluir que ela é igual à taxa marginal de substituição do trabalho, que também a gente pode dizer que ela é igual à relação do salário pelo R. Outras conclusões analisando esse ponto, a gente também tem que no ponto B, a taxa marginal de substituição, ela é maior que a relação do salário pelo R. E no D, a gente também conclui que a taxa marginal de substituição do trabalho, ela é menor do que a relação do salário pelo R. Outra coisa que é muito importante a gente ressaltar também na matéria de custos é que na função da TMST, a gente pode falar que com o aumento do capital, isso leva, quando a gente aumenta o capital na produção, na taxa marginal de substituição do trabalho, a gente vai ter uma diminuição no PMGK, que é a propensão marginal do capital. Então, a gente vai ter uma diminuição. E quando a gente diminui, a gente tem uma diminuição no trabalho, a gente vai ter um aumento do PMGL, que é a propensão marginal do trabalho. Então, a gente tem essa relação de aumento do capital, diminuição do trabalho, que leva também ao aumento ou à diminuição da propensão marginal. Então, aqui, esse gráfico, só para demonstrar e falar um pouquinho do gráfico do caminho de expansão a longo prazo, ele é um gráfico de relação de capital e trabalho também. E aqui nós temos a reta do caminho de expansão a longo prazo, que a gente pode ver aqui que ele é igual, uma relação do capital igual a meia do trabalho. E aqui nós temos a isoquanta, essa daqui que a gente está demarcando aqui, e aqui a gente tem a isocusta. Em cada ponto desses, uma relação que aqui teria uma quantidade, que outra quantidade, mas eu fiz assim só para demonstrar mesmo um pouquinho de como é o gráfico do caminho de expansão a longo prazo, que é por meio da reta de expansão, da isocusto e da isoquanta, uma relação de trabalho e capital. Um tópico muito importante dentro da teoria da firma em curso que a gente tem que retratar, que é bem importante, são os rendimentos de escala versus as economias de escala, ou deseconomias. Falando um pouquinho sobre os rendimentos de escala, eles são uma relação entre o aumento das quantidades de todos os fatores produtivos. Então, todos os fatores produtivos daquela firma, o aumento deles na mesma proporção, na mesma quantidade. E corresponde a esse aumento, ele corresponde a um aumento também no volume de produção da firma. Já quando a gente fala de economias de escala ou deseconomias, a gente pode dizer que a economia de escala, ela ocorre quando uma empresa, ela aumenta a quantidade total dos produtos fabricados. Ela vai aumentar a quantidade de produção daqueles produtos totais que ela produz. E assim, ela alcança uma redução do custo médio da sua produção. Então, com esse aumento, ela vai alcançar uma redução no seu custo médio. Mas, para que isso ocorra e aconteça,
a gente tem que saber que o processo da empresa, da produção da empresa, o processo produtivo, ele deve e tem que ser padronizado. E tem que também ter uma utilização máxima, tem que usar a máxima das suas etapas na produção. Então, tem que usar todas as etapas de forma máxima na produção para que isso ocorra. Outra teoria muito importante dentro da teoria da firma da microeconomia 2 são a lei dos rendimentos decrescentes. Então, essa lei, essa teoria, ela estuda o acréscimo de insumos de acordo com o aumento de produção. E ela em uma condição de ceteris paribus. Tudo constante. Então, como a gente pode dizer? Quando todos os fatores, eles permanecerem constantes, todos os fatores da produção permanecerem constantes, em um certo ponto, o produto marginal de um fator de produção, ele consequentemente irá diminuir à medida que a quantidade utilizada desse fator aumenta. Então, seria basicamente isso a lei dos rendimentos decrescentes. Então, professora Laura, esse foi o vídeo do custos. Eu peguei as partes mais importantes que eu achei dentro da matéria de custo para trazer aqui no vídeo. Quero dizer também que a parte de demonstrações das fórmulas, das coisas, eu deixei para fazer mais na lista mesmo, que eu trouxe mais a parte de teoria e mais uma parte mais explicativa assim. Muito obrigado. E dizer também que a referência é o livro do Pindic de Microeconomia 2.